Olá, eu sou Alexandre Martins e nesse vídeo eu vou falar sobre filtros. Filtro é um equipamento dentro do sistema de áudio que provoca uma mudança na amplitude do sinal e na fase, ou seja, eu vou defasar o sinal para atenuar ele ou para enaltecer ele. Como que a gente pode entender isso? Por exemplo, eu estou com um microfone aqui. Se eu começo a me deslocar, eu vou mudando o timbre da minha voz. O microfone está paradinho no mesmo lugar, mas eu começo a mudar o timbre da voz. Por quê? Porque a relação em que essas ondas estão chegando no microfone muda a fase com que essas ondas chegam até o microfone. O filtro vai trabalhar partindo desse mesmo princípio. Entre os filtros mais comuns, de longe, o mais comum que vocês vão ver na vida de vocês, trabalhando com som, é o filtro que a gente chama de low cut. Low cut ou passa alta. O que esse filtro faz? A partir de uma frequência de corte, ele atenua drasticamente as frequências. Então, se ele é low cut, quer dizer que ele corta grave. Ou seja, a frequência de corte é para eliminar daquele ponto para trás, para as mais graves. O low cut, normalmente, ele não tem opções para trocar. Eu não consigo escolher a partir de qual frequência. Raros equipamentos possuem esse tipo de opção. A maioria das vezes, ele vai ser encontrado em pré-amplificadores ou em mesas de som ou em equalizadores mesmo. E ele é um botão. Por exemplo, aqui nessa mesa de som, o low cut está logo do lado do pré-amplificador e ele tem uma frequência fixa de 80 Hz. A maioria deles está ou em 80 Hz ou em 100 Hz. O próximo filtro, que é muito comum, é o high cut ou passa baixa. E ele é muito parecido em funcionamento com o low cut, com a diferença que ele atua na outra ponta do espectro. O que ele vai fazer? A partir da frequência de corte, ele vai atenuar drasticamente as frequências. Diferente do low cut, o high cut tem uma frequência que eu posso escolher. Ele não é um equipamento que está normalmente numa mesa de som analógica. É muito comum você encontrar o high cut numa mesa digital. Por exemplo, a série 01V da Yamaha, ela trabalha com high cut. E qual que é o uso que eu faço para um filtro de low cut ou para um filtro de high cut? Um filtro de low cut eu vou usar, por exemplo, em uma série de microfones para voz. Eu tenho vários microfones para voz. Em raras ocasiões a voz humana vai chegar em 80 Hz. Então eu não tenho por que ter essa frequência captada no microfone, que é destinado à voz. O que eu vou fazer? Eu vou cortar essas frequências. Para quê? Para que elas não se somem no ambiente. Porque senão, além das outras frequências, eu vou ter 80 Hz somando de 3, 4, 5, 10 microfones e eu vou mudar a sonoridade da minha sala. Isso pode me acarretar problemas acústicos. O high cut, a mesma coisa. Eu vou cortar frequências agudas de fontes sonoras que eu não tenho necessidade de ter agudo. Pô, mas aonde que eu não tenho necessidade de ter agudo? Um bumbo de bateria, um canal de contrabaixo. Eu não tenho por que ter 11, 12 mil hertz ali. Então eu vou cortar essas frequências. Quanto mais agudos eu cortar de fontes sonoras desnecessárias, mais difícil eu ter uma realimentação. Mais difícil eu ter uma realimentação. Frequências agudas têm uma tendência muito grande a gerar um pico de realimentação, feedback. E aí, Nossa Senhora da Chaleira para cuidar. Ah, mas o que é grave, o que é médio, o que é agudo? Bom, a gente segue uma tabela. Então, entre 20 e 200 Hz a gente considera grave. Entre 200 e 1000 a gente considera médio grave. De 1000 a 6000 a gente considera médio. E de 6K para cima, salve-se quem puder, é agudo. Um outro tipo de filtro, que é muito comum, a gente chama de filtro de pico. O que esse filtro faz? Eu vou escolher uma frequência e eu vou dar um ganho naquela região de frequência. Só que eu não vou aumentar só aquela frequência escolhida, eu vou aumentar uma região. O que isso acontece? Essa banda inteira vai aumentar de volume. Óbvio que o pico vai ser a frequência que eu escolhi, mas ela vai aumentar todas as frequências em volta, proporcionalmente. A gente usa isso para atenuar ou para evidenciar alguma frequência que a gente precisa. Óbvio, a gente precisa entender logo desde cedo. A ferramenta de equalização, ela não faz milagre. Na verdade, ela é uma ferramenta perigosa da gente usar, porque ela altera drasticamente o timbre do que a gente está mexendo. Então ela precisa ser usada de maneira cirúrgica. Se eu quero aumentar o grave e o som não tem grave, eu só estou aumentando o chiado. Se eu quero botar mais agudo num canal e esse canal não tem agudo, eu só estou aumentando o ruído de fundo que vem do equipamento. Vamos dar uma ouvidinha aqui
com o microfone e eu vou mexer um pouco no equalizador que tem na mesa de som e a gente consegue entender um pouquinho melhor isso. Então eu estou aqui no canal do meu microfone, desse camaradinho aqui, e eu vou começar aumentando, mexendo nos agudos. Aqui, no caso, é um equalizador de 3 bandas. Eu vou mexer no agudo aqui, eu vou começar a aumentar. E vocês vão perceber que a minha voz vai começar a ficar um pouco mais estalada, um pouco mais sibilante. Eu vou voltar o agudo para onde ele estava, que é bem mais natural, e eu vou começar a tirar agudo. E agora a minha voz ficou um pouco escondida, ficou um pouco velada. Eu vou voltar o agudo para onde ele estava, e agora a gente vai trabalhar na frequência média. Aqui, essa frequência média eu arrumei em 350 Hz. Então a gente vai começar a aumentar 350 Hz, vai começar a aumentar, minha voz está começando a ficar bem embolada. Ela ficou bastante grave, bem embolada. Eu vou começar a tirar essa frequência, zerei de novo e comecei a reduzir. Vocês percebem que minha voz ficou esquisita, ela ficou sem peso nenhum. Vou voltar de novo para o zero e agora a gente vai mexer no grave. Eu vou aumentar esse grave, a beça. O som, de maneira geral, ficou grave. Minha voz não ficou, aumentou um chiadinho. Perceberam? É exatamente isso. Eu não tenho como colocar grave no que não tem. Eu vou voltar para o zero. A gente diminuiu um pouco esse chiado. E eu vou tirar agora um pouco do grave, que não fez muita diferença porque ele já tem um corte de 80 Hz. Voltei para o lugar. Então esse foi o vídeo sobre filtros e equalizador. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo a gente vai falar sobre Digital Audio Workstation, a tal da DAW ou software. A gente vai trabalhar um pouco no live. Até o próximo vídeo.